E aí pessoal, beleza? Hoje vamos falar sobre os tipos de ossificação para dar finalidade ao nosso assunto de histologia óssea. Seguinte, aqui não é um assunto complicado, eu vou falar praticamente assim tudo que vocês precisam saber, mas não vou aprofundar tanto. Caso queiram que eu me aprofunde bem em algumas partes, fale aí nos comentários que eu trago um vídeo mais aprofundado de cada partezinha daqui, mas eu vou trazer para vocês os principais que sempre caem em prova e que todo estudante da saúde deve saber. Vamos começar aqui falando, dando um contextozinho, né, dos tipos de ossificação, falando do início de tudo, como é que tudo inicia. Olha só, a formação óssea tá até aqui, eu coloquei para vocês se ligarem. A formação óssea em um embrião, tá? Iniciando no embrião a formação óssea. O embrião em desenvolvimento, a formação óssea vai começar no mesênquima, pelo mesênquima, tranquilo, lá no mesênquima embrionário. E eu espero que você já estudado em biologia como é que funciona essas coisas. Caso não, comenta aí também que eu trago para vocês como é que funciona. Não é nada assim muito complicado, mas dá um trabalhozinho. Então a formação óssea em um embrião em desenvolvimento inicia pelo mesênquima e ocorre através de dois processos, que vai ser o processo de ossificação intramembranosa e o processo de ossificação endocondral ou intracartilaginosa. Então, a ossificação intramembranosa é caracterizada pela formação de tecido ósseo diretamente a partir do mesênquima, beleza? Diretamente a partir do mesênquima. Os ossos chatos, como é exemplo dos ossos do crânio, né? Tipo o parietal, o occipital, são formados usando esse processo. Eu até botei aqui os ossos chatos e também botei a espessura dos ossos longos, porque essa ossificação intramembranosa garante a espessura dos ossos longos. Só que o principal aqui é vocês saberem que a intramembranosa garante a formação dos ossos chatos, beleza? Que é os ossos assim mais fininhos, sabe? E o contrário da intramembranosa é a endocondral. Ela também pode ser chamada de intracartilaginosa, como eu falei para vocês, e é dependente de um modelo de cartilagem. Então a ossificação endocondral vai depender de um molde cartilaginoso, de um modelo de cartilagem, e desse molde vai se transformar em tecido ósseo. E ele vai formar basicamente os ossos longos, tá? Vamos explicar isso direitinho para vocês aqui, dando uma diferença rápida para vocês se situarem agora e a gente aprofundar. A ossificação intramembranosa vai, no caso, ser o tecido conjuntivo denso ou fibrocartilagem. Vocês podem encontrar desses dois jeitos nas literaturas, que é substituído, tá? No caso, a fibrocartilagem, vou falar ela porque é mais rápido de falar do que tecido conjuntivo denso. A fibrocartilagem é substituída em tecido ósseo. Lembrem disso. Ossificação intramembranosa, temos uma fibrocartilagem que é substituída em tecido ósseo. E nesse caso, vamos ter células mesenquimais que vão se diferenciar diretamente em osteoblastos. Na nossa aula de osteogênese, eu falei sobre as células mesenquimais, né, que se diferenciam em osteoblastos, depois vão se diferenciar em osteócitos, e aí, enfim. Então, na intramembranosa, a célula mesenquimal vai se diferenciar diretamente em osteoblasto e posteriormente o osteoblasto vai se diferenciar em osteócito. Tranquilo? Nesse tipo de ossificação, os osteoblastos vão criar uma rede de trabéculas e espículas. Saibam disso. Já a endocondral, vamos ter um molde cartilaginoso. Vamos ter um modelo cartilaginoso que vai se transformar. Olha só, aqui se transforma e aqui é substituído. Lembrem disso, que vão se transformar em tecido ósseo. E aí, eu quero trazer uma atenção para vocês que a ossificação endocondral, ela vai ter dois tipos.
centro primário de ossificação e centro secundário de ossificação. Eu não vou aprofundar muito nesse assunto porque é um pouco mais complexo de explicar, principalmente o centro primário, que é um pouco mais extenso, e para entender o centro secundário, que é um pouco mais simples, é preciso entender o primário. E se eu fosse explicar aqui para vocês, ia ficar uma aula muito extensa, muito chata, com muito conteúdo, e vocês iam acabar aprendendo pouca coisa aqui, ia absorver pouca coisa, ia ter muita informação. Então, se quiserem uma aula sobre isso aqui, eu trago para vocês, comenta aí que eu trago aprofundo. É um assunto bem legal, dá para entender bem melhor. Porém, eu vou trazer aqui uma ideia geral para vocês se ligarem o que cada um faz. Ainda falando da endocondral, aqui as células mesenquimais vão se diferenciar primeiro em condroblastos, que é aquela célula jovem das cartilagens, e depois em condrócitos, que são as células velhas. E aí vamos ter as células condrogênicas, que vão se diferenciar em células osteoprogenitoras, que aí sim vão se diferenciar em osteoblastos. Olha só, não é muito importante saber nessa sequência aqui, mas é bom saber que elas existem. E a ossificação endocondral vai dar origem a ossos longos, como eu falei para vocês anteriormente. Agora explicando uma por uma. Começando pela intramembranosa, a ossificação intramembranosa forma os ossos chatos e os ossos irregulares também. Nesse processo, as células mesenquimais, como estão vendo aqui, vão se diferenciar em osteoblastos, que são as células mais especializadas, né? Que secretam matriz óssea, disso vocês já sabem. À medida que os osteoblastos ficam dentro da própria matriz que eles criam, lembra daquilo que eu expliquei para vocês? Os osteoblastos, eles são aqui, né? Aqui é o osteoblasto. Aí ele vai formando essa matriz óssea, e aí uma hora ou outra vai ficar preso dentro da própria matriz óssea. E aí quando ele fica preso nessa matriz óssea que ele mesmo secreta, ele vai se diferenciar em um osteócito, que consegue manter ainda a comunicação com outros osteócitos e osteoblastos adjacentes a ele através de canalículos. Lembra que eu falei isso aqui para vocês? Então saibam disso. Na intramembranosa, a gente vai ter as células mesenquimais, que vão se diferenciar em osteoblastos, que vão secretar a matriz óssea, e aí depois que ficarem presos nessa matriz óssea, vão se diferenciar em osteócitos, para fazer só manutenção ali. Tranquilo? E à medida, né, que esses osteoblastos vão ficando envoltos pela matriz óssea, eles vão criando uma rede de trabéculas e espículas. Isso aí é o de menos para saberem agora. Então, vão formando mais células mesenquimais. E aí essas células mesenquimais vizinhas se diferenciam em células osteoprogenitoras, lembram delas? E aí vão entrar em contato com espículas ósseas recém-formadas, e essas células se tornarão osteoblastos para secretar mais matriz e continuarão a gerar mais osso, beleza? Isso aqui é praticamente a ossificação intramembranosa. Tem também os tipos de crescimento, que eu não vou trazer nessa aula, porque é um assunto um pouco mais complicado, mas saibam disso aqui que estou falando para vocês, que é o importante. Ossificação intramembranosa. Vamos ter o tecido conjuntivo denso ou fibrocartilagem, que vai ser substituído em tecido ósseo, como? Através das células mesenquimais, que aí vão se diferenciar em osteoblastos, que vão secretar bastante matriz óssea, formando as trabéculas e espículas, e aí depois se diferenciam em osteócitos, e vão formar os ossos chatos e irregulares, além da espessura dos ossos longos. Falando agora da ossificação endocondral. Olha só, quando temos já o embrião, né, vai gerar o feto, aí no feto vai começar a formar um tipo de esqueleto, só que é um esqueleto cartilaginoso. E aí, esse esqueleto cartilaginoso vai ter um molde cartilaginoso, que vai se transformar em tecido ósseo. Agora, como isso acontece? Através de dois tipos, centro primário e secundário de ossificação. Qual a diferença? A diferença, assim, primordial é que no centro primário de ossificação, olha só, vou botar aqui centro primário e aqui centro secundário.
No centro primário, calma, deixa eu fazer aqui, que vai ficar melhor explicar para vocês desse jeito, tá? Aí eu vou dividir aqui o osso em parte, lembra? Aqui vai ser a diáfise e aqui as epífises, lembram disso? Beleza. Deixa eu só desenhar de novo, para ficar mais limpo para vocês. Beleza. Não vou desenhar mais aqui embaixo, porque senão as letras ali podem atrapalhar. Beleza, tá aí. Olha só. A diferença primordial do centro primário e o centro secundário de ossificação. O centro primário vai... Anotem isso, que é muito importante. Vamos começar pela ordem cronológica. O centro primário vai dar origem, vai começar, na verdade, a formar o centro primário quando ainda é um feto, tá? Quando é um feto ainda, no caso está na barriga da mãe, formou o feto, vai começar o centro de ossificação primário, quando ainda é um feto. Tô aqui brigando para desenhar um osso, beleza? Tá, beleza? Quando ainda é um feto, a gente forma, vai começar, né, o centro de ossificação primária. E esse centro de ossificação primária vai estar localizado na diáfise. Vou botar aqui C1, aqui na diáfise. Ele vai formar a diáfise. Então, olha só, centro de ossificação primário ocorre durante a formação do feto. Ele se localiza na diáfise, que é o corpo do osso, e ele vai formar o corpo do osso, como eu falei para vocês aí. Beleza? Vai formar o corpo do osso. E aí, o que vai fazer o centro secundário de ossificação? O centro secundário vai formar as epífises do osso, que é essa região mais externa, mais nas extremidades. Quando é que ele inicia a formação secundária, né? O centro secundário de ossificação é iniciado após o nascimento do feto, no caso, quando nasce, quando o bebê nasce, pá, vai começar, normalmente é por ali, tá? Normalmente é quando ele nasce, vai iniciar o centro secundário de ossificação, que vai ter localização nas extremidades dos ossos, né, que são nas epífises, e vai formar exatamente essas partes, que é a extremidade dos ossos, região articular. E é bom saber que essa ossificação endocondral vai ser o principal tipo de ossificação dos ossos longos. Por isso que a gente divide em diáfise e epífise, que são locais dos ossos longos. E aí uma parte vai ser para o centro de ossificação primária e a outra parte para o centro de ossificação secundária, tá? Aqui. Beleza? E aí a ordem. Olha como é que funciona. Vamos ter lá o molde cartilaginoso, não é nada complexo, né? Não é complexo. Vamos ter um molde cartilaginoso lá. E aí o que acontece? Após formar esse modelo cartilaginoso, as células mesenquimais, tá aqui, células mesenquimais, vão se condensar e se diferenciar em condrócitos. No caso, vai ter as células mesenquimais que vão se diferenciar em condroblastos, né, que são as células jovens das cartilagens, e aí vão se diferenciar em condrócitos, que vão formar esse modelo cartilaginoso, que é do tipo hialina, de cartilagem hialina. E aí, com o tempo, esses condrócitos aqui, eles vão hipertrofiar, vai gerar uma hipertrofia neles. E quando gera essa hipertrofia, a matriz extracelular os rodeia esses condrócitos e calcifica eles. E com essa calcificação, vamos ter vasos sanguíneos invadindo ali o centro de ossificação, né? No caso, o centro do modelo cartilaginoso, fazendo com que o pericôndrio, já que era o modelo cartilaginoso, e o condrócito está sendo calcificado, né? Como ele ainda é um condrócito ali, vai ter o pericôndrio, que é a membrana que reveste cartilagens. Porém, como está começando a calcificar, vai invadir, né? Vai ter uma invasão dos vasos sanguíneos. E aí, quando os vasos sanguíneos invadem o centro do modelo cartilaginoso, o pericôndrio começa a se diferenciar em periósteo. E o periósteo é a membrana que reveste os ossos. Olha só como é interessante. E quando isso ocorre, as células condrogênicas, olha só aqui, células condrogênicas, vão
se converter em células osteoprogenitoras. E aí essas células progenitoras vão se diferenciar em osteoblastos, como eu expliquei na aula passada. E aí vão secretar a matriz óssea, depois vão formar um colar periósteo, enfim, vai formar o osso. É assim que acontece a ossificação endocondral. Vamos ter as células mesenquimais, que vão se diferenciar em condrócitos, que vão formar esse molde cartilaginoso, e aí vamos ter vasos sanguíneos invadindo ali o pericôndrio, que vai se diferenciar em periósteo, e aí vamos ter as células condrogênicas, que vão fazer o quê? Vão se converter em células osteoprogenitoras, que vão se diferenciar em osteoblastos. Isso aqui é a essência. Sabendo disso, vocês, tiram no mínimo, vou chutar baixo, no mínimo 9 em qualquer prova que caia a osteologia, que caia essa parte aqui de ossificação. E aí também completando, a ossificação endocondral vai formar os ossos longos. Beleza? Gente, é isso aqui que vocês precisam saber sobre ossificação. Eu não queria ficar só uma aula longa, acabou ficando um pouco longa, mas é porque eu gosto de frisar bem, para vocês entenderem e tirar uma boa nota, que não é qualquer coisinha não, é que eu gosto de explicar. E até por isso que eu não trouxe a diferença assim primordial entre cada centro, senão vai ficar muito mais complexa a aula, muito mais extensa. Mas o que eu expliquei aqui, como se forma, como é que acontece a ossificação endocondral, é basicamente o início desses dois tipos. Só tem algumas diferenças ali que não vale explicar agora, tá? Só basta saber que existe. E também tem os tipos de crescimento, que eu não trouxe aqui para não ficar muito longo. Porém, qualquer coisa, fala nos comentários. Tamo junto, espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal aí, deem like para trazer mais conteúdo. É isso.